Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto do canal Atmosfera, o canal de entrevistas de Campinas. Eu tenho a grande felicidade de, através desse canal, poder conhecer pessoas incríveis, poder conhecer artistas, pessoas das áreas mais diversas ao longo desse tempo em que eu tenho feito entrevistas pelo canal. Iniciamos com o Cidadão Cidade, depois agora resolvi rever o próprio ideal de nome de cidadão, quem é esse cidadão, e a Atmosfera, que é um nome que fala, que reflete sobre arte, essa atmosfera que a gente vive, que é possível a coexistência, é possível a gente viver com as diversidades e as adversidades, e a arte, ela é uma dessas pontes maravilhosas que constrói essas reuniões, né, incríveis. E hoje eu vou falar com uma pessoa que eu também conheci através das redes sociais, que apesar de serem um tanto quanto antissociais em alguns momentos, elas também podem ser, sim, oportunidades, janelas para o mundo mesmo. Então, hoje eu vou conversar com o Enzo Borges, que é um cara que eu conheci através do Instagram e que eu gostaria de poder, quem sabe a gente possa até um dia pessoalmente fazer uma entrevista, por que não? Mas eu fico muito feliz que exista essa possibilidade de reunir. Afinal de contas, tem uma frase do Vinícius de Moraes que eu digo sempre como mantra nesse canal. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu gostaria de iniciar essa entrevista agradecendo a oportunidade de você estar aqui com a gente. Afinal de contas, você está cedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. Então, eu gostaria de agradecer imensamente e pedir para você se apresentar, por gentileza. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo que está assistindo de casa. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com todo mundo. Prazer, pessoal, tudo certo? Meu nome é Enzo Borges, eu sou um artista de Santos, um musicista, e é um prazerzaço estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês, trocar uma ideia sobre arte, sobre meu trabalho e o que mais aí o nosso bate-papo levar. Perfeito. Então, eu gostaria de iniciar a nossa pergunta, a nossa entrevista, fazendo a seguinte pergunta. Você estava falando para mim que você é de Santos, né? E eu acho bem interessante isso, porque afinal de contas a gente tem no Brasil essa coisa assim que os artistas procuram o eixo São Paulo-Rio. E quando se pensa em mar, quando se pensa em o Rio de Janeiro, Bahia, tem tantas referências, né? Maravilhosas, por sinal, claro. Mas eu gostaria de perguntar para você, o fato de que você não está nesse eixo, o fato de que você está perto do mar, mas ao mesmo tempo você está na cidade de Santos, como que isso influencia na sua arte, na sua formação como artista? Eu acho que, assim, se sente esse eixo puxando desses polos artísticos, entre aspas, porque não é como se também não tivesse arte em outros lugares. Aqui em Santos a gente tem muita arte acontecendo em todos os lugares. Aqui é um polo que acontece muito teatro, cinema acontece bastante também, que muita gente vem gravar coisas aqui, ainda mais com o nosso centro de Santos, que é um centro histórico que é muito utilizado em muitas obras. Mas você também sente como, por exemplo, o movimento artístico às vezes é muito mais presente em outros lugares. Eu acho que isso talvez influencie a minha arte no sentido de, eu não sei, não ter uma pressa necessariamente, uma ansiedade às vezes na construção dos meus trabalhos. Eu sou musicista, mas eu também sou formado em cinema. Então acho que tem essa questão de como eu não estou ali dentro, no meio da correria necessariamente, por assim dita, eu acho que estou encontrando, pelo menos, formas de levar mais tempo com as coisas. Eu acho que também aqui na região, por mais que não muitos espaços voltados para a minha vertente artística
existem também, às vezes, oportunidades que acontecem que a gente sempre tenta buscar fazer o melhor do que a gente consegue com essas oportunidades. Temos, às vezes, festivais aqui, algumas casas de show que estão abertas a realizar apresentações, eventos. Então, através dessa forma, a gente vai conseguindo ir de pouco em pouco se comunicando com as pessoas. Eu acho que tem uma importância de conseguir chegar em outros polos, no sentido de ter o seu trabalho ouvido por mais pessoas, São Paulo, Rio, ou seja, qual for o lugar. Mas eu acredito que seja nesse quesito, assim, eu acho que não estar envolvido ali em, por exemplo, São Paulo, com todo o agito de São Paulo, por exemplo, faz eu conseguir me dar mais tempo para conseguir trabalhar com as minhas coisas, trabalhar com a minha arte, com os meus futuros planejamentos artísticos e tudo mais. E o fato de você, assim, estar perto do mar, isso, como que é? Você sempre morou a sua vida toda em Santos? E de que forma que isso te influencia artisticamente? Então, eu nasci em São Paulo capital, mas morei lá só até os 5 anos. E é até engraçado, eu acho que à medida que eu fui envelhecendo, eu fui percebendo um pouco o quanto que realmente o ambiente influenciava a pessoa que eu sou e, consequentemente, a minha arte. Logo quando eu me mudei para cá, quando eu tinha por volta de uns 5 anos, eu ainda me sentia muito conectado a São Paulo. E eu acho que a principal diferença de Santos para São Paulo, uma das principais diferenças, é a proximidade de tudo. Tudo aqui é muito mais próximo do que é em São Paulo. Às vezes, para São Paulo, para você fazer alguma coisa numa tarde ou numa noite, é um tempo muito maior para você chegar em algum lugar, encontrar pessoas, estar presente em lugares. E quanto aqui, para você atravessar a cidade, você leva meia hora, 40 minutos, sabe? Então, já essa questão, você pensa, nossa, mas o quanto que isso realmente influencia na gente como pessoa? Eu acho que ter esse contato com pessoas ser muito mais fácil. Eu imagino, se eu tivesse realmente crescido em São Paulo, o quanto que as minhas relações interpessoais não seriam diferentes. E o quanto relações interpessoais não influenciam na nossa arte, no nosso trabalho. Relação com natureza, relação com a praia, o mar, é uma coisa que eu fui percebendo um pouco mais quando eu fui adentrando na vida adulta. Eu tô com 22 agora, acho que quando eu tava dos meus 17 para os 18, 19 anos, eu fui realmente percebendo, mas curiosamente não tanto com a Praia de Santos, em especificamente. Não sei se você já ouviu falar da Praia de Boiçucanga, é uma praia também daqui do litoral, e aí tem os meus melhores amigos, que a gente, desde pequenos, com os nossos pais, a gente fazia viagem para lá, num condomínio, a gente sempre ficava por lá, e passava geralmente algumas férias ali por perto, né? E agora que a gente tá mais velho, a gente também já consegue ir sozinho, né? A gente tem uma relação muito especial com esse lugar, porque eu acho que foi onde a gente criou muitos dos nossos laços até hoje, são os meus melhores amigos da vida até hoje, desde pequenos, e a gente tem uma relação muito especial com o mar de lá, e com a natureza de lá, com a área do condomínio também, que é toda arborizada, a gente tem toda essa relação com esse lugar, e depois de um tempo eu fui percebendo o quanto que esse espaço de calmaria, o som do mar, cheiro é uma coisa que eu percebi que me afeta muito, o aroma das plantas, da chuva, o quanto isso me traz calma e quanto isso me tranquiliza. E, consequentemente, eu sinto que há uma certa calmaria nesse sentido aqui em Santos também, de certa forma, criando esse paralelo. Eu acho que isso influencia muito na pessoa que eu sou uma pessoa muito calma. E às vezes calma até demais. Mas eu acho que isso, consequentemente, influencia na minha arte de forma que às vezes eu não quero ser tão calmo. Às vezes a minha arte eu tento aplicar, às vezes, coisas. É engraçado, às vezes eu pergunto para as pessoas, eu sou uma pessoa calma, e eu acho que as pessoas vão ter uma certa impressão de mim, uma certa visão de mim, até por conta disso, mas aí nisso eu percebo que, nossa, mas eu gosto de ouvir rock alto e guitarras distorcidas e coisas, às vezes, meio tortas, estranhas, assim como também gosto de coisas calmas, eu gosto dos dois, mas talvez por não ter o agito em volta, talvez isso influencie o quanto que eu sou reservado e o quanto também me expresso em sons que não são reservados. Que eu acho que no meu trabalho solo, por exemplo, tá começando a aparecer um pouco em projetos futuros, mas principalmente na minha banda também, que eu tenho uma banda
também chamada Baluarte, que a gente tem um som com um pouco mais de guitarra distorcida, um pouco mais barulhento do que o meu trabalho solo até o momento. Mas acho que se traduz dessa forma, assim, essa relação. É interessante você falar sobre isso, porque é uma figura que eu penso assim, que era extremamente calma, assim, que representava uma calmaria bem interessante, e na música mostrava o oposto disso. Gal Costa, uma pessoa que você vê ela nas Hum. entrevistas dela, né? Ela sempre falando com uma calma, assim, né? Com uma voz assim, calma, assim. E aí, de repente, quando ela entrava no palco, era nos agudos, era no, né? E, então, é bem interessante essa dubiedade, né? Do artista. E eu queria, antes de pedir, eu vou pedir para você cantar uma música, se você puder. Eu Claro, gostaria que você pudesse, mas antes eu queria ter uma pergunta pré. Antes de você certo. cantar uma música que te representa essa calmaria que você está falando, sabe? Se Certo. você tiver, ou alguma outra, mas eu ia pedir para você cantar algo que representa essa calmaria que você sente de você, em você. O que é ser artista? Nossa, uma pergunta que parece simples, mas está longe de ser simples. Eu acho que ser artista, eu vou estar respondendo por mim, mas eu acho que isso também se traduz para outras pessoas que são artistas. Eu acho que é encontrar formas de expressar o que às vezes no dia a dia não é possível e de comunicar e de instigar e de criticar às vezes o que no dia a dia nos é podado também. Eu acho que é principalmente comunicação e expressão, mas eu acho que é justamente nesse lugar de. Existem diferentes formas de você se expressar, e eu acho que diferentes expressões são totalmente válidas. Não é porque por exemplo, falando do espectro musical, uma música fala sobre um assunto mais denso e uma outra fala sobre um assunto mais leve, que elas são necessariamente maiores ou mais importantes do que a outra necessariamente. Elas são só formas diferentes de expressão que elas também funcionam, e contexto é super importante. Se a gente pensa no quesito de uma pessoa que branca, cis, hétero, ou seja o que for, falando sobre amor, e uma outra pessoa preta, homossexual, por exemplo, cantando sobre amor, às vezes a canção é a mesma, mas o contexto ele adiciona muito mais e traz às vezes uma importância muito grande conjunto. Então eu acho que tudo isso carrega na hora. Se você pensa em diversos artistas, às vezes se você olhar objetivamente para a música, a temática ou às vezes o sonoro tem semelhanças com outros artistas, mas a mensagem que a própria pessoa carrega junto também é muito importante. Então, acho que isso também tá meio que empacotado junto na questão de ser artista. É o que você apresenta, mas é também, consequentemente, muito do que você é, talvez. Uma pergunta E complexa. talvez um pouco do que você esconde também, né? Também, com certeza. Né? A Com gente não certeza. pode ser assim, mesmo através da arte é difícil, né? Transpassar barreiras, né? Agora eu vou pedir para você cantar para a gente. O Claro. que você gostaria de cantar sobre calmaria? Tem uma canção minha que ela se chama 19, que é a minha canção que intitula meu álbum solo, de mesmo nome, que é uma canção minha sobre estar crescendo, e envelhecendo e entrando na vida adulta, entendendo todos os processos de vida adulta. Eu acho que todo o som dela conversa um pouco com esse meu lado um pouco mais calmo e um pouco mais reservado. Apesar de ser uma temática um pouco densa, eu acho que a música ela traça as coisas de uma forma um pouco esperançosa, assim, que eu acho que eu tenho isso muito enraizado em mim. Então eu vou só aqui. Tá dando pra ouvir bem? Perfeito. Certo. Vou começar aqui.
face looks skinnier than it did last year. Life of love and hate and joy and fear. A place not so distant from this fear. How my hair grew when I was 18. How will I nurture my self-esteem? Or did my bones grow in such tiny skin? I don't know. Things I couldn't see. Things that I still don't. Someone said possess me. Someone said possess. Most things were deepest until I be comprehending sexuality. Change losing its grip around my wrist and my throat. Things I couldn't see. Things that I still don't. Someone say closer to me. Someone step closer. Things I couldn't feel when I was 18. Things still don't know. It's okay though. I'm one step closer to me. É isso. Puxa, como que é assim quando você tipo faz, você canta uma música, você coloca aquela experiência sua, você sente, ó, tem alguém que já de frente mandou um uhul pra gente aqui. Aí, arrasou, realmente foi lindo. Obrigada, obrigada. E como que é assim, você faz uma música que você tipo expressa um sentimento, você ouve depois, porque você tem uma voz maravilhosa. Você sabe disso, né? E aí, Ah, quando você ouve uma música sua, você fala, puxa, eu fiz uma música. E é uma coisa que tanta gente, assim, a gente sonha com isso, né? Essa coisa de poder fazer a música própria, né? E como que é para você isso? Quando você se tocou, que você fazia suas próprias canções? eu acho. É porque assim, eu sempre estive envolvido com arte desde pequeno. A primeira coisa que eu queria ser quando eu era criança era escritor.
porque eu lia desde pequenininho, eu adorava ler, e eu virava para minha mãe e falava, mãe, eu quero fazer isso, eu quero escrever. E aí, com 8 anos, eu me apaixonei por teatro. Eu também fiz muitos anos de teatro. E também fui me apaixonando por cinema e tudo isso conjunto. E aí, nisso, quando eu tinha 12 anos, que eu acho que eu ganhei o meu primeiro violão, eu. A minha primeira. Instintivamente, a primeira coisa que eu queria tentar fazer era tentar escrever alguma coisa. Não foi necessariamente para tocar as canções que eu gostava, não só necessariamente para isso, mas para também ser uma forma de expressão, uma forma de canalizar o que eu sentia, de canalizar o que eu queria falar sobre, que às vezes não era possível. Então, desde 12 anos que eu tento escrever, eu mal sabia tocar violão e eu pegava ele no colo e pegava lápis, papel e tentava escrever alguma coisa. Então, eu acho que, para mim, sempre foi muito conjunto a arte, do quanto eu absorvia e do quanto realmente eu fazia dela, de certa forma. Então, eu acho que até eu tomar consciência de que o que eu estava fazendo era, nossa, eu estou compondo músicas e tudo mais, essa consciência um pouco mais sóbria foi vindo só depois. Eu acho que foi vindo quando eu fui tomando consciência de que era uma coisa. Sempre foi sério para mim, mas de que, nossa, realmente é muito sério, porque eu tô chegando na vida adulta e é uma coisa que eu quero continuar fazendo. E eu sempre acho que pensei dessa forma, eu sempre pensei como extensões de mim. Eu sempre gostei de escrever e só foi uma forma também de continuar escrevendo e acabou se tornando a forma principal como eu me expressava, que era através de músicas. Eu acho que foi bem assim, acho que foi só acontecendo de forma muito natural. Tanto que quando me deu o baque de caramba, essa é uma coisa que eu quero fazer, outras coisas começaram a entrar de, nossa, será que o que eu faço é bom? Será que o que eu faço realmente é interessante? E outras coisas começaram a entrar na cabeça, o que é engraçado. Era não necessariamente despreocupado, eu sempre botei muita pressão, mas era mais a minha própria pressão do que necessariamente pressão de fora, eu acho, de certa forma. Mas acho que foi sempre muito em conjunto, muito natural que foi acontecendo. Cantar é uma coisa bem interessante, né? Eu sou cantor também, né? Como a gente estava conversando antes de começar a entrevista. E, assim, eu sinto que, para mim, eu tenho uma experiência seguinte. Eu, quando vou cantar, se tem alguma coisa que aconteceu antes, algum problema pessoal, alguma coisa, de alguma forma, a tensão do próprio corpo acaba afetando a voz. Então, não é como tipo uma coisa que eu possa fazer, tipo, vou fazer das 2 às 5 todos os dias, porque vai ter dias que vai chegar às 2h30, a voz já não vai mais render. Então, assim, cantar, além de a gente interpretar algo, é também a gente colocar um pouco do que a gente está sentindo naquele contexto. E como que você lida com isso, assim? Eu acho que é uma coisa que eu ainda trabalho muito. É uma coisa que, por sinal, um dos meus focos, acho que esse ano é justamente também trabalhar quesitos da minha voz, porque a minha voz, por mais que eu toque e cante desde mais novo, ela é uma grande questão de insegurança minha. Tanto que, assim, é uma questão que eu sinto que melhorei, mas tenho, obviamente, isso com tudo na vida, eu acho que a gente sempre, como também artista ou como profissional também de qualquer área, a gente sempre fica, nossa, tem sempre mais a aprender e mais a entender e mais a conhecer, mas isso sempre é um foco muito grande para mim, a partir desse ano também. Mas eu acho que eu sempre tento trazer de forma profissional. Porque eu acho que também o meu envolvimento com o teatro também me ensinou muito sobre como envolver, mas isso também é muito complicado, envolver o pessoal com o trabalho em si e todas as nuances disso e as complicações envolvendo isso. Porque, pelo menos, eu, falando de teatro, eu acredito como ator muito mais numa vertente que constrói um personagem a partir dos sentimentos e dos pensamentos de um personagem, ao invés de necessariamente imprimir sentimentos meus e emprestá-los ao personagem. Porque eu acho que isso acaba sempre trazendo de colocar impressões pessoais e que às vezes lidar com elas da forma de uma peça, às vezes super densa e super complexa e super é, é, forte,
às vezes não é necessariamente positivo para você mesmo. Eu acho que isso se traduz de certa forma para música, e eu tento aplicar isso para mim nesse sentido, eu tento trazer de forma profissional, só que aí o problema é que eu estou falando de coisas pessoais, então como é que eu equilibro isso? Eu acho que, de certa forma, é porque muita coisa que eu escrevo, eu passo 2 anos escrevendo, e até chegar o momento de eu realmente ter que cantar para pessoas, já se passou muito tempo, a minha relação se torna outra. Essa mesma canção que eu acabei de tocar, a 19, eu escrevi no meu aniversário de 19 anos, e eu tô com 22 agora, já se passou um bom tempo, vou fazer 23 agora, em 2024. Então, a minha relação com a música já é totalmente diferente. Tem canções do meu projeto que eu ouvia e eu chorava, e hoje em dia eu consigo passar e tocar a música inteira bem. Ela me toca, mas não de forma que me destrói, que me corrói ou qualquer coisa do gênero. É só de revisitar a memória, mas com outro olhar. Acho que há uma ressignificação dos sentimentos com o passar do tempo. Eu acho que isso também ajuda bastante, assim. A gente tem um programa, é bem, assim, ele é bem interessante inclusive ele vai sair do ar, né, que é o The Voice, Sim, sobre vários aspectos, né? É, Entretanto, uma das críticas que é feita ao The Voice é sobre a questão da impostação vocal, que muitas vezes se parece mais com o The Voice Estados Unidos, assim, né? E eu acho mais incrível do Brasil é justamente a nossa capacidade de pegar como você fez. Você pega um sentimento seu, você pega algo que é genuíno da sua própria experiência e escreve em inglês de uma maneira que toca os nossos corações, né? E eu acho incrível isso do Brasil, sabe? Então, eu queria perguntar para você sobre a questão da própria impostação vocal, assim. O que te influencia aqui no Brasil, assim? eu acho que tem certos artistas que foram me influenciando muito à medida que eu fui crescendo. Eu escutava muito Legião Urbana quando era mais novo. Uma das minhas bandas recentes, de hoje em dia, que eu mais gosto de ouvir é Super Combo, Fresno, mas dentro dessa vertente mais rock alternativo, emo, são artistas que eu escuto bastante, mas eu também gosto de escutar outras coisas. Pagode foi uma paixão que começou a crescer nos últimos tempos. Pagode é uma delícia, eu simplesmente adoro pagode, acho muito bom. Enfim, acho que tem diferentes artistas, diferentes vertentes. Eu tenho uma tatuagem do Chico Buarque, por exemplo, de uma canção dele que é importantíssima para mim, Cordão. Essa música é belíssima, foi minha primeira tatuagem, que é uma frase que eu acho que ela me marcou muito. Eu assisti uma peça, a Roda Viva, e eu não tenho certeza, mas foi quando? Foi 2019, eu acho. Isso, acho que foi 2019 que eu assisti. E na peça eles cantavam essa música do Chico Buarque, que me marcou muito. Então, acho que, assim, tem diferentes artistas que vão me influenciando daqui mesmo. E eu acho que isso também traz uma certa questão de para quando eu vou cantar em inglês, também, de certa forma. Porque eu tenho essa questão que eu também faço inglês desde os 8 anos. E eu também sou muito influenciado por artistas de fora. E eu acho que, por conta da forma que eu fui crescendo, sendo influenciado por esses artistas, é uma parte minha que eu não consigo necessariamente negar. Eu tenho muita influência e eu sinto que eu tenho, talvez, um pouco maior facilidade de escrever em inglês, mas eu também gosto de escrever em português. Tanto que a minha banda, a Baluarte, as nossas canções são todas lançadas só em português. Eu também tenho essas duas formas de expressão que encontram lugares meus diferentes e às vezes tratam de temas diferentes ou do mesmo tema de formas diferentes. Então eu acho que só adiciona na pluralidade de expressão de poder falar de diversas coisas de formas diferentes. Que eu acho que o gostinho de ter essa influência latina aqui do Brasil, de sons e de forma de expressar e de forma de pensar, acaba se traduzindo dentro da forma que eu penso, mesmo na hora de fazer uma música em inglês, assim como se passa na hora de ouvir uma música em inglês e de ter passar pelas referências daqui. Às vezes a gente vai escutar um artista de fora fazendo um samba e você fica tão bem um samba, mas você entende a intenção, mas ainda assim eu não teria essa referência se eu não fosse daqui, eu não teria o ouvido que pegaria e entenderia essas coisas de forma daqui, assim como quando eu vou fazer essas músicas em inglês, às vezes é algum detalhe que eu fiz diferente por causa disso. Então, acho que tudo se conversa.
Antigamente, assim, eu posso falar sobre isso, porque afinal de contas eu estou com 46 anos, a gente tem uma pequena diferença, né, de idade. E assim, antigamente, quando você queria conhecer alguma música, queria ir atrás de alguém, um artista que você gostasse, enfim, tinha que necessariamente ir aonde? Na loja, você tinha que ir na loja de discos, você tinha que procurar, às vezes você tinha que garimpar, não era uma coisa tão simples, não era barato. Então, assim, ter acesso a músicas, no máximo que a gente podia fazer era pegar a fita e gravar, assim, músicas da rádio, né? E aí, então, tipo, era todo um processo, porque para poder dar stop antes de começar a propaganda, ou então, sabe? Então não era um acesso tão simples assim. Já você já pegou essa geração que a internet, ela é uma realidade desde quase sempre, né? Então, tipo, é diferente. Antigamente a gente queria gravar um disco, queria ter o álbum, o LP, depois o CD e o Sim. DVD. Hoje em dia essas coisas são quase que, tipo, nossa, né? Por quê, né? Sendo que você tem tudo isso no celular, coloca o seu fone de ouvido, já tá tudo ali. Então, se antigamente nossos sonhos eram, tipo, gravar um disco, né, e etc., como que quais são os sonhos de um músico mais contemporâneo? Poder fazer mais, investir mais em shows, poder estar no Spotify, como é que é atualmente, assim? Olha, eu acho que parte minha também conversa com um lado talvez um pouco mais antiquado, vou ser bem honesto. Mas eu acho que isso é por conta do meu segmento, não necessariamente meu segmento artístico, mas de como eu visualizo a minha arte, como eu gosto de pensar nas coisas. Eu acho que a gente está justamente numa era, assim, musical que acaba dando muito mais destaque. O foco acaba sendo para os artistas eles fazerem muito mais uma música que acaba sendo, tipo, mais forte para ser promovida, alguma coisa dentro desse espectro, do que necessariamente um projeto maior, que às vezes dura mais tempo. Há uma velocidade muito maior de uma coisa para outra, justamente por influência da internet, que as coisas são muito rápidas e, consequentemente, uma coisa fica antiga, antiquada ou qualquer coisa desse gênero de forma mais rápida. Por mais que também tenha crescido quando tudo isso estava começando, eu sempre tive muito costume de parar e ficar ouvindo o álbum inteiro de cabo a rabo, sempre. Eu era o tipo de pessoa que pegava o fone para ouvir, mas eu ouvia o álbum inteiro, 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 inteiro. Às vezes eu sentia dó de pular uma música que eu nem gostava tanto, mas porque era do álbum e era a experiência que o artista queria que eu tivesse com a canção, porque ela representava alguma coisa, de estar ali, é a faixa 5 porque ela tem que vir depois da 4 e antes da 6 por alguma razão, e é tentar ir desvendando essas coisas, isso sempre me fascinou, talvez justamente pelo meu background de narrativa, porque eu gostava de ler, e um capítulo vem antes do 2 por alguma razão. Então eu sempre pensei muito dessa forma. Eu acho que quando eu fiz o meu álbum solo, eu pensei muito dessa forma. Cada canção está meio que encaixada dentro de certa forma, em certo lugar, para contar uma história por alguma razão. Então acho que nesse sentido, talvez eu seja um pouco antiquado dentro desse lugar. Eu penso nos meus projetos futuros, eu fico empolgado, me dá vontade de fazer arte pensando nessas coisas, pensando no meu projeto, pensando em tudo que vai vir junto com ele, com as canções, e ela vem depois dessa canção, porque juntas elas falam e dão certo sentido, ou certa mensagem, ou certo contexto, dentro da música, enfim, Enzo Borges, eu tenho muito mais esses objetivos dentro de música, crescer dentro com o meu trabalho, e eu acho que a minha relação em ser ouvido oscila. Eu acho que eu estou chegando e me fortificando muito mais em fazer a minha arte para mim mesmo, independente dos outros, mas eu também gostaria de chegar em certos lugares novos, certas oportunidades de, por exemplo, talvez tocar em novos lugares, tocar mais música ao vivo e ter mais essa conexão com as pessoas no palco para apresentar o meu trabalho e ter essa troca sobre o que eu estou falando, que, querendo ou não, acaba comunicando com outras pessoas e sendo importante para outras pessoas também. Então, sempre quando tem essa conversa, essa troca, essa comunicação é muito legal e tocar ao vivo é uma forma de fazer isso acontecer. Eu acho que quando eu penso em números e coisas assim, eu penso mais nas possibilidades de comunicação com as pessoas do que necessariamente em status.
Eu penso que é a chance de meu trabalho, das minhas mensagens, dos meus temas chegarem em mais pessoas e não necessariamente. Não quero que isso seja uma questão de inflar o meu ego, de olha, com muita pessoa. Não, é a comunicação, é a troca. Eu acho que são essas temáticas que conversam com as pessoas. Eu tento me fortificar nesses lugares, assim, quando eu penso no meu trabalho e no que eu quero pro futuro. Se você pudesse escolher uma música que traduz de alguma forma alguma das mensagens que você gostaria de passar para as pessoas, assim, tipo como se fosse uma espécie de fiozinho assim de mente para mente, de coração para coração, sabe? Qual que Uhum. para você escolher e cantar para gente? Oh, meu Deus. Deixa eu pensar. Tem. Eu havia comentado da Cordão, só que eu não sei tocar Cordão, infelizmente, do Chico Buarque, que é uma canção importantíssima para mim. Eu não sei tocar, eu esqueci, porque ela tem muitos acordes. Mas eu posso tocar uma canção minha que eu acho que ela entra um pouco no tema das minhas mensagens conversando com outras pessoas. Tem uma canção também minha do meu álbum chamada Coffee and Milk, que ela é uma canção muito importante para mim, porque ela trata sobre a minha relação comigo mesmo, como uma pessoa negra, de eu me entendendo como uma pessoa negra, e como foi um pouco sobre esse processo de crescer sem ter esse conhecimento da minha identidade, e que com certeza, e aí eu acho que entra um pouco sobre como, apesar de eu estar cantando em inglês, ser uma história, de certa forma, muito daqui, sobre a questão de ser uma pessoa negra de pele clara, e sobre como toda essa questão de identidade é diferente daqui do que para lá fora e coisas do gênero, que é o que eu trato um pouco sobre nessa música. Então eu posso cantar um trechinho dela, se vocês quiserem ouvir. A casa é sua. Never knew how it would seem. All the shapes outside of me were only for you see. How do you like our coffee? Some more milk to make it sweet, and more presents to feed. Draw the dark days, still not far away. Just daughter and son, I now feel the same. See who I am, it's always been, it's always been part of me. I have thy blood, I have thy skin, where I came with ecstasy, but I know
not to share, and not to kill. It's me you love to live through. Throughout the past, throughout the dead, you love all life is next you from you. Oh Lord, I belong to thee now. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Incrível. Obrigado. Perguntar para você uma coisa. A música, ela é essa possibilidade, né? Como a gente estava falando, né? Essa a arte da vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E quando você está cantando, assim, você passa a história como assim num filme da sua vida, dos encontros, dos desencontros, das saudades. Como que é para você nesse momento? Eu acho que para algumas canções, acho que talvez um pouco mais do que outras. Eu acho que depende do tópico e eu acho que depende também do momento que eu tô. Às vezes, tem algumas canções, por exemplo, mais velhas que falavam sobre o relacionamento antigo e como eu estava sofrendo naquele relacionamento antigo, alguma coisa assim, que às vezes eu vou parar para cantar. Hoje em dia eu fico, tá tudo bem, sabe? Só que às vezes traz as memórias de momentos ou do momento que eu sentei para escrever ou de alguma situação específica que eu tô tratando, traz sim da memória, mas eu acho que assim como novamente, fazendo talvez um paralelo com o teatro novamente, eu tento estar expressando as ideias em função do personagem, da peça. Eu sinto que quando eu vou cantar uma música é em função do que a canção trata, do que a canção representa. Consequentemente, são coisas que pessoais, mas se é uma canção sobre um término, eu vou tentar trazer esse sentimento, apesar de estar perfeitamente bem, perfeitamente tranquilo e tá tudo certo. Eu acho que é de trazer para o que é o momento, para o que é a canção. Eu sempre tento trazer dessa forma, porque eu acho que vai ser a longo prazo, mas qual a palavra? Vai me fazer conseguir cantar essas canções mais tranquilo e bem, sem me machucar muito a longo prazo. Eu tento já me pensar dessa forma. A gente falou da Gal, né? A Gal, ela dizia que quando ela chorava, por exemplo, ela não conseguia cantar, que a voz dela ficava destrambelhada, de acordo com ela. Apesar que a Gal Costa com a voz destrambelhada já é uma maravilha, assim, né? Porque, tipo, Exatamente. né? Destrambelhada, quando eu reparava nunca. Mas, assim, ela tinha essa coisa assim, não posso chorar enquanto eu canto. A Elis Regina, por exemplo, já tinha. Ela cantava chorando, né? Então, é uma coisa assim impressionante. Eu não consigo imaginar com o que é, porque eu também tipo tenho essa coisa da voz destrambelhar, mas a minha destrambelha assim, tipo, no ponto de ficar afônico, de não cantar. Hum, O que faz você não conseguir cantar? medo. Acho que isso eu falo também bastante no meu projeto. Eu acho que uma coisa é que o medo é muito paralisante. Eu sinto que não só na música, na arte, eu acho que na vida, uma coisa que me picota, que sempre me restringe das coisas, é justamente medo. Eu sinto que é uma coisa que eu trabalho há bastante tempo e com certeza está bem melhor do que antes. Mas é uma coisa que eu não deixo de trabalhar, que é medo, às vezes, fora, às vezes é medo do dentro, às vezes são essas coisas que paralisam. Uma coisa que me pega muito, e normalmente eu trato bastante disso nesse projeto,
e outros projetos mais à frente, é sobre eu ligando muito porque as outras pessoas vão justamente pensar, que eu acho que é aquele coisa que se instalou depois de um tempo, eu comecei a ter a percepção das outras pessoas em cima de mim, de que elas me notam, as pessoas me olham, eu existo junto com outras pessoas, eu não posso ficar aqui vendo o mundo acontecer, né, no meu quarto e com as minhas canções e com os meus sentimentos. Eu existo com outras pessoas e as outras pessoas vão ter opiniões e às vezes as opiniões delas não vão ser tão boas em relação a mim. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu acho que isso é o que muitas vezes me paralisou em muitas situações. Eu estou conseguindo aprender a lidar com isso, mas ainda é um trabalho diário, é um trabalho constante, assim. Eu acho que é uma coisa que talvez não vá embora, e eu acho que é normal não ir embora, a gente às vezes lida com coisas o resto da nossa vida, mas eu acho que é a gente entendendo como lidar. Talvez mude, talvez não, mas eu acho que é entendendo como encontrar esse balanço de conseguir continuar persistindo apesar do medo, porque ele existe, e talvez ele seja importante porque nos deixa, às vezes, alerta para certas situações que existem, mas também entender como confrontá-lo. Isso para a vida, não só para arte, mas falando nesse sentido, assim, acho que é o que mais acaba me pegando. Interessante. Então, assim, ou seja, quando você for ouvir Enzo, você sabe que, assim como eu, como você, ele também tem os seus medos, né? Mas ele conseguiu superar, não é isso? Então, nesse sentido, o que que você diria para as pessoas, assim, porque a gente, quando ouve um artista cantando, aquela maravilha, ainda mais que você canta, assim, você tem uma voz tão suave, tão doce, tão bonita, tão melodiosa, sabe? E para pessoas que querem fazer a sua arte, seja qual for a forma de arte que a pessoa tiver, porque toda forma de vida tem a sua arte. Então, a pessoa que trabalha todos os dias, a pessoa que garante o seu pão da sua família, a pessoa que consegue botar um sorriso no rosto, muitas vezes quando tudo vai contra, a pessoa que consegue ter esperança, mesmo quando as coisas parecem que estão desmoronando, né? Isso é uma forma de arte, né? Então, o que que você diria para essa pessoa que tem esse medo também, assim como eu, como todo mundo? Eu acho que eu acho que é tentar se fortificar naquilo que tá com você. Eu digo isso no sentido do que eu acho que a gente, principalmente agora com redes sociais, até voltando naquilo que a gente estava falando com a velocidade das informações e tudo mais, eu acho que também é um caminho de construir máscaras. Eu acho que existem as máscaras sociais que a gente já usa no dia a dia, apesar das redes sociais. Eu sou, de certa forma, num contexto do trabalho, que é diferente do que eu sou com amigos X, que é diferente do que eu sou com amigos Y. E cada máscara, por mais que seja uma versão diferente de mim, também é uma extensão de quem eu sou. Só que ainda assim é só uma parte do que eu estou mostrando de quem eu sou para as pessoas. E nas redes sociais isso se intensifica porque são milhares de pessoas todo dia que você vê que tem um corpo mais bonito que o seu, ou tem uma voz mais bonita que a sua, ou tem uma música mais legal que você, ou que tem um emprego melhor que o seu, e todas essas questões acabam jogando a gente nesse lugar de estar constantemente, mesmo que inconscientemente, se comparando toda hora, e a gente está sempre colocando quem a gente é e o que a gente faz para baixo. Eu acho que quando a gente entra na perspectiva de que tem outras pessoas pensando a mesma coisa de você, olha só que legal o que ele faz, olha só os vídeos que ele tá postando que legais, olha só o que ele tá escrevendo que legal, olha só. E assim, mantendo no espectro da arte, mas para qualquer coisa, olha o trabalho dele, que legal, olha o que ele postou hoje falando sobre qualquer coisa da vida dele, olha que legal. Eu acho que quando a gente bota em perspectiva de que o que a gente está pensando do outro tão incrível e tão pedestal, outras pessoas também podem estar pensando na gente, eu acho que coloca a gente dentro da perspectiva do quão frágil essa linha de que essa comparação é realmente um ponto válido de você estar, tipo, preso ali dentro, o quão frágil isso é. Porque a gente vai ter sempre essas diferenças, e eu acho que também tem outras questões também, que vão envolver preconceitos, que vão envolver percepções errôneas e equivocadas, e
embasadas em outras coisas, mas falando no quesito de que a gente vai sempre ter opiniões diferentes, e desde que, obviamente, não esteja ferindo a opinião do outro, ou esteja ferindo a integridade de outras pessoas, são opiniões válidas de coexistirem. A coexistência das coisas é uma coisa muito importante, é uma coisa que existe dentro da gente. Isso é uma coisa também que eu ando pensando muito sobre como eu coexisto com essas várias máscaras de mim, e não por isso elas sejam necessariamente falsas, elas só são diferentes partes de mim que elas coexistem, uma não necessariamente anula a outra. Então, acho que quando a gente coloca tudo isso em evidência, coloca todas essas cartas na mesa, a gente pensa, tá, e o que sobra para eu me agarrar? Eu acho que quando a gente faz arte, faz alguma coisa, se agarrar ao estado puro daquilo. Eu faço arte porque é a minha forma de me expressar. Eu quero continuar fazendo arte porque é como eu consigo comunicar. Talvez um dia fazer música não faça mais sentido para mim. Eu acho que isso também é uma relação que eu vou ter que lidar daqui a muito tempo, espero. Mas tem fazendo uma citação aqui, eu gosto bastante de música coreana também. Tem os artistas mundialmente famosos hoje em dia, o BTS. Eles têm um projeto deles, que eu admiro muito eles, eu escuto eles há muito tempo. Tem um projeto deles que justamente trata sobre isso, trata sobre quando chega no momento que o artista tá ali lidando com fazer arte, mas aquilo deixa de fazer sentido para você. E como é que você vai encontrar sentido em continuar fazendo aquilo, se sequer faz sentido continuar fazendo aquilo. E eu acho que é um projeto que ele não necessariamente chega a respostas, mas te coloca no estado de reflexão. Sim. Eu acho que esse estado de reflexão é importante para você entender de você. Para mim, é isso. Para mim, é eu me expressar e colocar o que eu sinto, o que eu penso em forma de um filme, que eu também faço cinema em forma de um filme, em forma de um texto, em forma de uma poesia, em forma de uma canção. Para mim é isso que importa. E também é gratificante ter reconhecimento, com certeza, mas eu tento me fortificar de que não é para isso. Porque se eu me fortificar nisso, isso vai sempre levar a uma frustração a qual eu não vou conseguir fugir, vai ser muito mais difícil de lidar. Então eu tento me fortificar nesse sentido. Olha, a gente já está encerrando daqui a pouco, já já. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para você cantar uma música para a gente finalizar. Estava falando sobre a questão da crítica, sobre os medos, mas, por outro lado, também acontece o oposto, né? Quando a gente ouve você cantando, por exemplo, 19, ou a gente lembra, é como se a gente resgatasse alguma coisa, é como se você conhecesse a gente, mesmo sem conhecer, né? Você provavelmente sabe como que é essa sensação, né? É quando você ouve uma música de um cantor que você fala, nossa, parece que ele está falando para mim isso, parece que ele compôs essa música para mim. Não é possível, parece que ele me conhece. Dá a sensação de que você vai ligar para ele e falar, nossa, você falou certinho tudo que eu precisava ouvir, né? Sim. E como que é para você ter essa possibilidade de estar nesse lugar? De alguém ouvir a sua música, ouvir a sua voz e falar, puxa, parece que ele me conhece, vou ligar para ele e falar, agradecer, porque você fez essa música em minha homenagem, tá sabendo, sabe? Como que é para você a possibilidade de ser esse porta-voz de sentimentos das pessoas, delas se identificarem? Eu acho que é porque, falando assim, eu sou um artista independente, eu faço todas as minhas músicas sozinho, meu trabalho solo, literalmente eu fiz tudo em casa, com os meus instrumentos, literalmente sozinho no momento de pandemia. Ele é um álbum pandêmico, no final das contas, eu fiz ele todo realmente sozinho no meu quarto. Eu não tenho grandes alcances de ter 1 milhão de pessoas ouvindo as minhas canções, etc. Então, eu acho que as coisas vão escalando, mas talvez o cerne delas seja meio que o mesmo, e até fora do âmbito artístico, até dentro do âmbito pessoal. A gente tem uma responsabilidade muito maior do que a gente realmente, eu sinto, penso dessa forma, pelo menos, em cima do que do meio social e do meio que a gente convive, do que a gente tende a realmente para pensar sobre. No sentido de, por exemplo, num contexto em que eu tô numa roda e alguém fala alguma coisa extremamente absurda, o meu silêncio é uma resposta àquilo.
a forma como eu respondo é uma resposta àquilo. Eu estar no ambiente, de certa forma, é uma resposta a todo o ambiente e a todo mundo que está no ambiente também. Então, a gente está inconscientemente sempre colocando impressões e sempre colocando marcas nos lugares e nas pessoas constantemente. É óbvio que há um limite ao qual a gente consegue ter controle disso, mas eu acho que dentro da intenção da gente sempre buscar fazer as coisas, imprimir gentileza, e imprimir união, e imprimir as coisas nas quais a gente realmente acredita, eu acho que a gente vai estar sempre, pelo menos, caminhando de uma forma mais verdadeira, mais honesta com a gente, assim. Então, eu acho que eu já me desviei totalmente da pergunta, mas eu acho que... Eu diria que a consequência de você ser honesto consigo mesmo é que você acaba encontrando o eco na mente e no coração das pessoas, né? Quando elas se identificam com o que você está falando, né? Assim, puxa, me representa, né? O que Isso, exatamente. você se sente nesse papel de, assim como outras pessoas te representaram musicalmente, você também poder assumir esse lugar de agora eu também represento a mim e a outras pessoas que também podem se ouvir na minha própria voz, sabe? É isso, exatamente. Eu acho que isso vai além do quesito artístico. Eu acho que o artístico, e aí, acho que no ponto que eu estava querendo, quando eu comecei todo esse ponto, é que no meio artístico isso talvez se amplifique, porque a gente está falando de coisas de forma que chega em outros lugares, de outra forma. A arte tem essa potência de comunicar coisas que às vezes faladas elas não têm a mesma força. Então, acho que há essa responsabilidade nesse sentido. Eu sou, de certa forma, do tipo, o influenciador de ideias a todo instante, a partir do momento que eu estou sempre comunicando ideias, através da minha arte, através dos meus textos que eu posto, através dos meus posicionamentos e qualquer coisa desse gênero. Então, isso sempre existe. Eu acho que o que vai acabar mudando em quantas pessoas isso chega. A gente, no nosso meio social, sempre vai chegar nas pessoas que estão próximas da gente. Um artista famoso com 1 bilhão de plays mensais vai chegar em muito mais gente. Então, acho que o que muda é nesse lugar. Então, é sempre, acho que, entender essa responsabilidade. Tem a pressão pessoal, mas entender essa responsabilidade de que eu vou estar sempre influenciando e comunicando ideias. Então, entender como isso vai sempre bater de forma honesta com o que eu acredito e botar em questionamento se o que eu acredito não está ferindo a integridade de outras pessoas, outros seres e afins. Olha, essa foi a primeira entrevista do ano. Não poderia pensar a melhor maneira de iniciar, sabe? Eu fico muito contente mesmo. No fim do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um ator. Foi maravilhosa a entrevista com o Pedro Koifman. E eu estava assim, meio que me preparando para fazer uma coisa meio... ser uma surpresa. E eu estava pensando em encerrar o meu canal de entrevistas. Porque eu cheguei num momento, no fim do ano, que eu não sabia se eu poderia... Se eu mesmo, enquanto entrevistador, teria algo a mais. Só que, conforme eu fui conversando com as pessoas, sempre a gente tem algo a contribuir, né? Então, sim, a sua arte vai perdurar para sempre. Eu tenho certeza que daqui a uns 40 anos você vai estar sendo esse artista incrível, sabe? Eu já tive 22, eu já estou com 46, e quando eu pisquei os olhos, foi uma coisa assim, de repente aconteceu. Então, eu espero que você seja sempre esse artista que, além de ser essa pessoa generosa que você que tem essa voz maravilhosa, seja como cantor, seja como cineasta, que você tenha sempre, que nós tenhamos sempre essa oportunidade de compartilhar o que você tem a nos ensinar, eu diria. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para você cantar uma canção. E já agradeço a todas e todos que participaram, que estiveram aqui nessa entrevista. E fica aqui já o meu convite para quando você for fazer algum lançamento, quando quiser conversar comigo. E vou pedir para você também deixar, vou colocar no comentário, meios de entrar em contato com você,
da sua banda e etc. Claro, claro, com certeza. Antes de tudo, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a conversa. Fiquei muito feliz por ter sido chamado para ter esse bate-papo. Conversar sobre arte é sempre uma delícia e ainda mais a conversa com você. Senti a abertura desde o começo para tudo que a gente entrou, para toda a conversa que a gente teve. Então, me senti muito confortável. Muito obrigado. E por todo esse trabalho incrível seu também aqui com o canal. A gente estava até conversando um pouco sobre como você começou com o canal, antes da gente entrar aqui ao vivo. E é muito legal ouvir a história das pessoas e é visível quão importante isso é para você, e isso sempre acaba transparecendo na hora da gente fazer alguma coisa. Quando a gente ama alguma coisa, isso vai sempre transparecer de forma diferente, e isso transparece. Então, muito obrigado por estar fazendo aqui também parte dessa história. E obrigado a todo mundo que apareceu aí também na live para poder prestigiar e acho que conhecer um pouquinho mais sobre mim e do meu trabalho. E é isso, muito, muito, muito obrigado. De redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram com enzoborges.wav e no Twitter com Enzo S. Borges também. Também tem o TikTok, que também é enzoborges.wav, é o mesmo Instagram. E eu também tenho as minhas músicas aí nas plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, essas principais assim, vocês conseguem me achar pesquisando Enzo Borges, aqui o nomezinho que tá aqui, não sei se vai estar aparecendo isso aqui. Então, vocês conseguem também aí achar o meu trabalho. E depois vai estar aqui, eu vou colocar nos comentários para as pessoas que vierem assistir depois dessa entrevista, vai estar disponível também no YouTube. Aqui, olha, a Jade Franco está dizendo, a entrevista foi muito bonita, parabéns aos dois. Muito obrigado pela sua presença, mesmo. E quero dizer que graças a vocês que a gente continua promovendo essas artes do encontro. E tudo começou com o sonho de uma pessoa que queria ter um canal de entrevistas, como eu comentei com você. E hoje, além de ser uma realização de um sonho, é também entre aspas, e porque acho que entre aspas não, na realidade é uma desculpa, porque a gente acaba criando tantos meios de se afastar hoje em dia, né? Em que então eu aproveito ao máximo possível dessa rede de comunicação para poder conhecer, conversar com as pessoas e que vocês possam também participar dessa conversa, como se a gente estivesse todos na sala, assim, conversando, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu senti você presente aqui na nossa entrevista, Jade Franco. Muito obrigado pela sua presença. E vou pedir para você, então, encerrar cantando uma música para a gente, para fazer o nosso Feliz Ano Novo. Claro, com certeza. Eu vou finalizar com uma canção muito especial para mim. Essa canção se chama Heavy Clouds. Ela é a minha canção mais ouvida. E é uma canção bem importante para mim, porque eu escrevi ela para minha namorada, no momento que a gente não podia se encontrar, não podia estar presente um com o outro. E ela também não estava passando por momentos muito fáceis, e eu quis escrever uma canção como forma de conforto. E ela está fazendo parte aí do meu último projeto lançado, que é uma versão deluxe do 19, que também está disponível para vocês poderem ouvir nas plataformas de música, que é meu último projeto lançado. As 2 semaninhas, tá fresquinho. Essa é Heavy Clouds. Every moment, every line, every trace of inside our eyes will keep this feeling alive. Every second we could make, I know we have everything in care. It's true because we ride we ride, guy for it. The wind was ever so sad. The seas are just success for us. We hope we're here to go running to each other's arms, to each other's arms.
Okay. Gente, muito obrigado por todas e todos. A gente vai iniciar esse ano com o pé direito, com música maravilhosa. Já coloquei aqui em destaque, aqui mais uma vez eu coloco aqui o seu Instagram. E é isso. Até a próxima. Tem alguma coisa que você gostaria que eu perguntasse, eu não perguntei? Não. Adorei a entrevista. Para mim foi tudo tranquilo, foi tudo ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a você mais uma vez, Pedro. E que isso seja um começo. E um feliz 2024 para todo mundo. Amém. Que assim seja. É isso, gente. Até a próxima.